Fala guerreira, aqui professor Thiago Charme, professor de língua portuguesa, e estou aqui para solucionar com vocês, resolver mais uma questão aí então da SPSEX, falando de análise sintática, então, aqui no seu Gabarito Gel Militar, porque só daqui você vai sair aprovado, aprovada. Vamos lá então? Olhem para a tela aí então, ó. Aqui nós temos então essa questão, vamos ver o que ela diz para nós, ó. As redes Anantara e Avani estimam que seus hotéis tenham utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Assinale a alternativa em que a oração sublinhada abaixo tem a mesma função daquela destacada na frase acima. Bom, aqui a gente já tem uma base do que nós temos que resolver, o que nós temos que encontrar. Se as alternativas que vocês devem analisar aqui, ela tem que ter a mesma função, então, dessa que está aqui em cima. Ótimo. Vamos direto para o assunto? Falei para vocês que essa questão, ela se tratava aí de uma análise sintática. Então, vamos analisar o seguinte, o que vem antes disso que está destacado aqui. Vejam só. As redes Anantara e Avani estimam. Bom, aqui nós já temos ali, ó, o sujeito, né? As redes Anantara e Avani, temos o sujeito aqui, um sujeito composto, e nós temos estimam, que é o verbo. Então, temos o sujeito, temos o verbo. Agora vem aquela pergunta, né? Estimam o quê? Pode ser que isso aconteça. Mas, antes de eu entregar todo esse enlace aqui para vocês, porque aqui a gente já está perfeito, já está para entender. Temos sujeito, temos o verbo aqui, nós precisamos de um complemento para este verbo. Então, esse verbo estimar aqui, é o que nós chamamos do verbo transitivo direto. Tudo bem? Tudo bem. Se nós temos um verbo transitivo direto, o que vem após ele vai ser um complemento deste verbo transitivo direto aqui. Só que antes, pessoal, para que vocês tomem ciência, aqui a gente já sabe, então, que trata-se de uma oração subordinada, substantiva, e aqui nós temos, então, um objeto direto, tá? Então, o que vocês precisam ver é que, dentre essas 5 alternativas que vocês têm aqui, qual delas também vai ter essa função de objeto direto, como está apresentando essa aqui em cima. Só que antes disso, eu quero deixar para vocês, já para não ser somente uma resolução de questão, e até para que vocês possam entender as outras alternativas aqui, eu quero que vocês deem uma olhada nesse item aqui, que é o quê? Esse que, ele vai aparecer de diversas maneiras. E é isso que eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui nessa aula, para vocês saírem daqui matando todas. Só que aqui eu vou mostrar 2 formas que o que ele vai aparecer aí nas orações, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que aparecendo aí como o nosso pronome relativo e o que ele pode ser também conjunção integrante. Puxa vida! O que vai ser isso? Se vocês matarem essas 2 coisas aqui, porque as provas elas adoram, gente. Uma das partes principais aí da análise sintática que caem nas provas é justamente essa de vocês identificarem a função do que muito rápido para resolverem qualquer questão aí também com a mesma rapidez, beleza? Para o que ser pronome relativo aqui, quando ele for o pronome relativo, então, ele vai estar a iniciar aí, então, uma oração subordinada adjetiva, tá? Então, o que ele vai ser pronome relativo quando ele iniciar uma oração subordinada adjetiva. E ele vai ser conjunção integrante quando ele iniciar aí uma oração subordinada substantiva. Bom, para ser subordinada adjetiva, ele tem que estar aí entre um verbo e um substantivo. Isso mesmo. No meio, o que ele vai estar ali como pronome relativo, ele vai ter que ter, então, um verbo e ele vai ter que ter um substantivo. Por que isso, gente?
Porque se eu estou falando de pronome relativo, é porque ele está retomando um termo que foi dito anteriormente. Tudo bem? Então é isso que vocês têm que se dar conta. E também o verbo ele fica depois do pronome relativo. Então aqui é muito importante isso, tá? O verbo ele fica depois do pronome relativo e o substantivo ele vai ficar antes, porque o pronome relativo ele vai retomar esse substantivo aí, certo? Então quando vocês visualizarem o que dentro de uma oração, dentro de um período, já comece a analisar dessa maneira. Já o que conjunção integrante aí iniciando aí uma oração subordinada substantiva, ele vai simplesmente exercer, ele não tem essa relação do substantivo de um lado, né, do substantivo antes e do verbo depois, porque quando eu falo de pronome relativo, é porque esse substantivo que está antes aqui do pronome e o verbo que vai estar depois, eles têm uma ligação. Agora, no caso da conjunção integrante, isso não existe. Essa teoria do substantivo e do verbo, ela não vai existir. O que vocês têm que tomar noção é que, quando ele for uma conjunção integrante, aqui ele vai simplesmente exercer uma dentre as 6 funções sintáticas aí da oração subordinada substantiva. Ela vai ser ou subjetiva, quando ela estiver tomando uma função aí de um sujeito, ou ela vai ser objetiva direta, ou ela vai ser objetiva indireta, ou vai ser completiva nominal, ou vai ser apositiva, tá? Ou predicativa também. Então, são 6 as funções dessa conjunção integrante que vai iniciar essa oração aí que vai estar depois. Beleza? Então, a conjunção integrante ela vai iniciar a oração subordinada substantiva. O pronome relativo ele vai iniciar a subordinada adjetiva. Tudo bem? Aqui não cabe, por enquanto, a gente entender, eu mostrar para vocês aqui, vocês já devem saber, né? Então, a adjetiva ela pode ser explicativa ou ela pode ser restritiva. Mas isso a gente não vai entrar em detalhes agora. Por quê, pessoal? Porque tem uma outra coisa importante para mostrar para vocês aqui, ó. O que ele também vai ser no pronome relativo, vocês podem, para terem certeza também, né, para tirarem a prova ali de que seja pronome relativo, substituam aí o pronome relativo, substituam o que por os quais ou as quais, né? Ou o qual e a qual. Vocês podem fazer essa substituição, que aí vocês vão tomar aí essa relação de que, de fato, é um pronome relativo. Para ser uma conjunção integrante, vocês substituam aí o que, né, e tudo que vier junto com ele pelo isto. Tudo bem aqui? Olha só que sacada maneiríssima essa aqui, tá? Pronome relativo, o qual, a qual, a conjunção integrante é o isto. Voltando, então, para a nossa frase que inicia, então, o nosso enunciado, ela diz o seguinte: as redes, a Nantara e a Vani, estimam que seus hotéis têm utilizado 2,49 milhões de canudos na Ásia em 2017. Eu posso substituir o que aqui por o qual e a qual, para que eu tenha a ideia de que seja um pronome relativo? As redes Anantara e Avani estimam a qual seus hotéis... Não dá, não encaixa. Por quê? Porque antes do que eu tenho o verbo. E eu não posso ter esse verbo, porque tem que ter antes do pronome relativo é um substantivo e não um verbo. Tudo bem? Matou charada? Se eu posso ter, se tem esse verbo e ela não pode ser pronome relativo, ela vai ser, obviamente, uma conjunção integrante, porque eu posso daí substituir pelo isto. Então, as redes Anantara e Avani estimam isto. Então, aqui eu tenho sujeito, tenho o verbo e eu tenho o complemento desse verbo. Aqui, então, ele tem a função de objeto direto, o isto, né? Vai ter a função de objeto direto, porque ele complementa o verbo transitivo direto. Portanto, nós temos essa função como objeto direto. Voltando à questão, então, aqui, nós temos, então, ali, ó, assinale alternativa em que, então, a gente vai ter que encontrar uma dessas aqui que tenha a mesma função de objeto direto. Então, vamos lá.
A letra A diz, ele se fragmenta em pedaços cada vez menores que são frequentemente confundidos com comida pelos animais marinhos. É só eu pegar isso aqui e substituir. Não, primeira coisa, vamos verificar se a palavra que tem antes aqui trata-se de uma palavra que seja um verbo. É um verbo? Menores? Não é verbo, meus queridos, não é verbo. Se não é verbo, aqui então, ele não pode ser, não vai caber ali a mesma função do outro, né? Se aqui eu já tenho um verbo, né? E eu tenho aqui um complemento desse verbo, eu já mato a charada nessa questão aqui, nesse quesito aqui, tudo bem? Então, isso que é importante. Então, aqui, eu não vou conseguir, ó, ele se fragmenta em pedaços cada vez menores, isto. Não posso, tá? Então, aqui eu tenho, ó, ele se fragmenta em pedaços cada vez menores, os quais são frequentemente confundidos, né, com comida pelos animais marinhos. Então, eu não tenho um verbo ali, eu tenho um nome ali. Então, eu tenho aqui tenho aqui uma adjetiva, tá? Uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Tem vírgula. Então, é uma adjetiva aí explicativa. Tudo bem? É só isso. Então, não é essa alternativa nossa aqui. Letra B. É claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos que vão parar em nossos oceanos. Aqui, o que nós temos? Resíduos vai ser o que nós queremos que ele seja aqui. Resíduos, ele vai ser um verbo? Não é um verbo, né? Não é um verbo. Então, o que eu tenho aqui depois não pode ser o complemento desse verbo, tá? Eu não posso substituir por isto aqui, tá? É claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos isto. Não, de resíduos, os quais vão parar em nossos oceanos. Aqui eu tenho outra oração subordinada adjetiva, só que aqui agora eu tenho restritiva. Sem vírgula restritiva, com vírgula explicativa. Tudo bem? Letra C. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plásticos do que em todo o século passado. Aqui nós temos o exemplo, ó, mais do que comparação. Aqui não é nem substantivo, não é nem adjetivo. Aqui a gente tem uma relação aqui adverbial, né, de comparação. Então, letra C também fora de cogitação aqui. As empresas não precisam esperar que o governo institua a proibição antes de implementarem a sua própria. Então, vejam só, as empresas não precisam esperar, então não precisam esperar aqui é o nosso verbo, portanto, eu já tenho um verbo aqui, não precisam esperar o quê? Então, agora vem o complemento do meu verbo. Agora vem aqui o meu objeto direto, né? O meu complemento verbal. E é isso que eu preciso para que eu tenha realmente certeza de que eu estou falando da alternativa que combina ali com a mesma lá de cima, que tem a mesma função da que nós temos lá em cima. Então, as empresas não precisam esperar isto, né? Conseguir colocar o isto aí é porque eu trato ali o que é uma conjunção integrante, né? Então, o que eu tenho ali, então, é uma oração substantiva. Fechar aqui com chave de ouro, então, redes hoteleiras que estão eliminando os canudos plásticos já testaram diversas alternativas descartáveis. Vocês percebem que eu não tenho nenhum verbo aqui, ó, redes hoteleiras, não tem verbo antes daquele pronome ali. Por ser um pronome relativo, então, eu não tenho aí um verbo antes, não vai ser complemento, não tem a mesma função. Temos aqui, então, a letra D. Importantíssimo, pessoal, vocês sacarem essas ideias aí, então, do que quando ele vai ser pronome relativo, o que? Conjunção integrante, porque as provas, elas gostam, as bancas gostam de colocar bastante aí essa questão de análise sintática. É uma das partes que mais caem aí na prova para vocês. Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula, então, pessoal. Valeu!